Citação de abertura. A vida não é uma viagem em si. Não é uma meta, é um processo. A gente chega lá passo a passo. E se cada passo for maravilhoso, e se cada passo for mágico, é assim que será a vida. Léo Buscaglia. Introdução. Tenha um dia feliz. Apenas um dia? Nossa vida é feita de incontáveis dias. E propõe um único dia feliz? Não. Não é exatamente essa a conta que temos de fazer. De fato, temos apenas hoje, esse dia, um único dia de cada vez. Portanto, a minha proposta é para que você se aproprie, não no sentido de controlar, ao contrário, no sentido de entregar-se, perder o controle deste precioso presente. Presente porque mais um dia é sempre um merecimento, e porque é o único tempo proeminente, existente, possível de ser experimentado. Feliz. Com quê? Por qual razão? Não. Também não precisamos de algum acontecimento extraordinário. Aí está o grande equívoco cometido pela maioria das pessoas. Estar feliz é uma circunstância, mas ser feliz é uma escolha, uma decisão pessoal. Ser feliz é compreender que lágrimas e sorrisos, dor e alegria, noites e dias fazem parte da mesma festa. Devemos viver estes sentimentos com a mesma intensidade, aproveitando toda a oportunidade de aprendizado e crescimento que eles nos proporcionam. Não acredito em acasos. Há sempre algo a ser aprendido nas situações em que vivemos. A vida é feita de escolhas. Sem nos darmos conta, fazemos escolhas o tempo todo, inclusive a escolha de termos ou não um dia feliz. Escolha a vida, escolha a felicidade. Viva tudo com intensidade, entregando-se a cada momento. É verdade que toda escolha inclui tristezas, decepções e até desespero e morte. Mas é exatamente para conseguirmos suportar a dor que as maravilhas existem. Os amigos, o calor do sol, um bolo de chocolate, as flores do campo, as crianças, a sensação inexplicável de olhar para um filho, a brisa envolvente do mar. Afinal, por que Deus faria o dia após a noite e outra noite após o dia, senão para que pudéssemos perceber que é sempre tempo de recomeçar, que tudo pode ser revisto, perdoado, tentado outra vez, senão para que percebêssemos que a própria vida é um constante recomeçar. Somos humanos, imperfeitos, e merecemos sempre mais uma chance, especialmente aquela que nós mesmos temos de nos dar. Precisamos nos perdoar pelos nossos erros e nos permitir a felicidade, sem tantas cobranças, sem tantos medos. Podemos fazer novas tentativas sempre, e nada estará perdido enquanto brotar do coração da gente uma intenção positiva. Não viva os seus dias à espera da felicidade, porque ela não está em nenhum outro lugar além de aqui e agora. Portanto, seja feliz neste exato momento. Conecte-se com este presente, desfrute este dia da sua vida como se fosse o último, pois amanhã, se houver amanhã, será o primeiro do resto de sua vida. Com carinho, Rosana Braga. Capítulo 1. Ao acordar, dê bom dia a si mesmo. Ao abrir os seus olhos, sinta o privilégio de estar vivo. Agradeça ao universo por mais essa oportunidade. Espreguice demoradamente na cama, sinta o contato de sua pele com os lençóis, a maciez do seu travesseiro. E tenha a certeza de que você realmente está recebendo uma dádiva, a dádiva de viver. Diga mentalmente ou mesmo em voz alta, bom dia, e diga seu nome. Imagine que diante de seus olhos tem uma placa bem grande com os seguintes dizeres: seja bem-vindo ao universo e lembre-se de ocupar o seu lugar hoje, pois o mundo jamais será completo, inteiro e melhor se você não fizer a sua parte. Você é peça fundamental de um imenso quebra-cabeça. Sempre imagina um mundo como um imenso quebra-cabeça. Cada um de nós é uma pecinha deste precioso desenho. Cada um é parte fundamental do todo, sem o qual o mundo jamais estaria completo. Porém, não basta existirmos,
meramente estarmos vivos. Precisamos ocupar, conscientemente, nosso lugar no mundo. Ao contrário das peças imóveis de um jogo de quebra-cabeça, somos peças vivas e atuantes. Portanto, devemos refletir sobre essa atuação e o quanto ela é absolutamente indispensável. Para começar, podemos compreender que a vida é feita de ciclos, perfeitos e inteiros. Não foi à toa que Deus fez a noite. É um tempo para nos refazermos para um novo dia, um novo ciclo. Poderíamos ainda dividir um dia em períodos, horas, minutos ou segundos. São ciclos que juntos perfazem a nossa vida inteira, ano após ano. Se, ao invés de desejarmos viver tudo de uma vez, começarmos a viver ciclos menores, cuidaremos melhor de cada um deles e assim usufruiremos a vida de um jeito mais eficaz, positivo e prazeroso. Afinal, é bem mais fácil empenhar-se para viver um dia inteiro feliz que uma vida inteira, você não acha? No fim das contas, o que é a vida inteira, se não uma sucessão de dias, um de cada vez? Seja mais específico e verá quantas conquistas você pode alcançar em apenas um dia. Viva o dia de hoje, agora, sem atropelar os acontecimentos, sem ficar remoendo o que já passou ou preocupando-se, no sentido de preocupar-se com o que ainda não aconteceu e talvez nem aconteça. Ocupe-se com o que há para viver neste momento e esteja certo de que o seu dia será muito melhor. Só por hoje. É o que você faz agora que é a sua vida. Portanto, trate de fazer algo de bom. Um pensamento positivo, uma palavra ou atitude agradável e encantadora. O que você faz e o que você diz, juntamente com o que você sente e pensa, é o que você é. Acredite nisso e observe. A prova é óbvia, é você. Esse tipo de visão me lembra a máxima utilizada por pessoas em recuperação da dependência de quaisquer tipos de vícios. Os alcoolistas, por exemplo, devem reafirmar todos os dias: só por hoje eu não beberei. Assim, com a humildade de quem sabe que o hoje é tudo o que temos, vivem um dia após o outro, vencendo diariamente. Então, a partir de agora, adote você também a sua máxima. Pode ser uma bem pessoal, que corresponda a um desejo seu ou a uma dificuldade. Veja os exemplos abaixo e escolha ou crie a sua. Só por hoje eu vou respeitar a minha vontade e fazer somente aquilo que eu acredito que é certo, ouvindo a minha intuição e seguindo o meu coração. Só por hoje eu vou ter paciência com os meus filhos e ser verdadeiro com eles. Só por hoje eu não vou me irritar com o trânsito. Só por hoje eu vou expressar o meu amor pelo meu marido, esposa ou namorado. Só por hoje eu vou respeitar as opiniões das pessoas, por mais diferentes que elas sejam das minhas. Só por hoje eu vou reconhecer tudo de bom que tenho em minha vida e agradecer por merecê-lo. Enfim, comece agora. Escolha o seu só por hoje e exercite sua escolha por 7 dias pelo menos. Quando sentir que já conseguiu incorporá-la em seu dia, passe para outro. Com o tempo, você perceberá que as mudanças de atitude e comportamento dependem de não desistir, de sua dedicação e vontade de estar cada dia mais feliz. É o que você faz todos os dias, que se torna a sua essência. Faça hoje, agora, e transforme a si mesmo e ao seu dia. Capítulo 2. Cultive os bons sentimentos. Os sentimentos geram pensamentos, que geram palavras e, consequentemente, atitudes. Não importa se os sentimentos e pensamentos nascem de uma situação real ou apenas imaginária, o que importa é que eles influenciam profundamente a nossa qualidade de vida. A mente e o coração não param. Para quem conhece um mínimo que seja sobre o poder da mente humana e a força que pode estar contida em um pensamento, nem é preciso explicar tanto sobre a importância dos pensamentos positivos, da construção de imagens boas, felizes e realizadoras. Seu corpo reage de acordo com seus sentimentos. Nosso corpo sempre reage de acordo com o que sentimos e pensamos. Se sentimos raiva de uma pessoa e começamos a imaginar uma discussão, por exemplo,
nosso corpo reagirá produzindo adrenalina e todas as demais químicas que produziria se realmente estivéssemos numa situação estressante como essa. Se sentimos medo de alguma coisa, mesmo que seja somente um medo imaginário, nosso corpo produz substâncias químicas que nos preparam para fugir ou reagir, caso o tal perigo realmente apareça. Isso significa aceleração dos batimentos cardíacos, mais insulina, mais endorfina, maior concentração de sangue nos órgãos e membros requisitados neste momento. Enfim, nosso organismo é uma máquina em constante comunicação com nossos sentimentos. Embora você seja muito mais que os seus pensamentos, eles têm uma influência sobre sua vida muito maior do que você possa imaginar. Se costuma ter mais pensamentos negativos do que positivos, certamente é uma pessoa pessimista. Sua vida vai mal e as pessoas e situações que você atrai também estão nesta mesma frequência. Além disso, é provável que o seu corpo se estresse por causa das constantes alterações hormonais e das constantes exigências que você faz para que ele reaja. Daí, as consequências serão doenças, indisposição, entre outros incômodos decorrentes de seus pensamentos negativos. Mude o seu dia para melhor. Você pode mudar o seu dia mudando o que sente. Quanto aos pensamentos negativos, não dá para eliminá-los completamente, mas você poderá diminuir o impacto devastador que eles trazem à sua vida. Para tanto, é necessário que você cultive pensamentos positivos e elevados. Enquanto você presta atenção no que está pensando, tem maior autocontrole sobre a energia mental e, consequentemente, sobre o seu dia. Procure ler frases de afirmações positivas e biografias de pessoas bem-sucedidas. Imagine-se como um rádio que toda manhã, ao acordar, você liga e escolhe em que dial quer se sintonizar. Pode escolher captar as ondas daqueles que estão depressivos, tristes e pessimistas, assim como também pode escolher captar as ondas das pessoas bem-sucedidas, felizes e realizadas. É exatamente assim que acontece. Todos nós, habitantes do planeta Terra, estamos constantemente emitindo e captando as energias que ficam no ar, que movimentam o universo. É nossa responsabilidade contribuir para a emissão da maior quantidade possível de energias e fluidos positivos. Confie na sabedoria do universo. É fundamental que acreditemos e confiemos no fluxo da vida. Muitas vezes desejamos que determinadas situações aconteçam e algumas pessoas entrem em nossas vidas, mas na verdade não são as mais indicadas para nossa felicidade. Se estivermos em sintonia com a inteligência cósmica, que alguns preferem chamar de anjo da guarda, certamente seremos protegidos de circunstâncias que acarretariam muito mais danos do que a decepção momentânea que sentiríamos por não termos conseguido o que desejávamos. O grande segredo é lembrar que os dias são ciclos preciosos de nossa existência. Cada um deles que vivemos em harmonia é mais um passo em direção a uma vida plena e feliz. Capítulo 3. Reconheça o brilho de cada pessoa. Ao longo do seu dia, você certamente vai relacionar-se com várias pessoas. Com algumas, talvez nem tenha a oportunidade de dialogar diretamente, tais como o motorista do carro que está à sua frente, o governo, alguém que falou algo sobre você e você não gostou, enfim, muitas pessoas fazem parte de um dia em sua vida de forma direta ou indireta. Em vez de julgar, precisamos amar as pessoas. Dentre tantas pessoas, algumas têm comportamentos que você julgará positivos e outras não. No entanto, como o seu objetivo é ter um dia feliz, você deve observar, conscientemente, a intenção positiva de todos, o brilho que transborda, tímida ou escancaradamente, através da alma de cada pessoa, por mais difícil que pareça. Uma boa maneira de descobrir o que o outro tem de bom é tentar colocar-se no lugar dele. O Dalai Lama chama isso de compaixão. Provavelmente o seu primeiro pensamento, em alguns casos mais difíceis, será: mas eu nunca faria o que essa pessoa fez. Certo,
Tomara mesmo que você não tenha um comportamento que acredita ser inadequado, mas tente colocar-se no lugar desse alguém, mesmo assim. Para facilitar, você pode começar a acreditar que a intenção de todos nós é sempre a de nos sentirmos bem e felizes, por mais absurdo que possa parecer o nosso comportamento na opinião das outras pessoas. Cada um tem a sua verdade. Certamente, alguém que você gosta muito já criticou a sua atitude, julgando-o como irresponsável ou inconsequente. Talvez você esperasse que essa pessoa fosse mais compreensiva e menos crítica ou agressiva. No entanto, apesar da reação dela não ter sido, na sua opinião, a melhor, a intenção era, muito provavelmente, a de proteger-lhe e tentar evitar que você cometesse algo que lhe causasse aborrecimentos ou resultados piores. Cada pessoa tem condições de descobrir o seu melhor caminho, o seu melhor comportamento, mas cada escolha tem o seu tempo e cada um tem o seu ritmo. Além disso, o que é bom para você pode não ser para os outros, e vice-versa. Respeite as pessoas que são diferentes de você, pois na mesma proporção, você é diferente delas, e certamente gosta de ser respeitado. Seja humilde e reconheça as qualidades de todos. O grande segredo desse passo é validar comportamentos positivos que você observar durante esse dia, especialmente os das pessoas que você mais ama. Geralmente são elas as que mais esquecemos de elogiar por julgarmos desnecessário ou óbvio. Quando recebemos um elogio, é como se alguém estivesse iluminando uma porção bonita e interessante de nós mesmos. O elogio e o reconhecimento são as graxas das engrenagens do dia a dia. Sem eles, a vida fica mais difícil, menos alegre e sem motivação. Você tem um grande poder para tornar a sua vida e a das pessoas com quem convive mais leve e mais gostosa. Portanto, observe e elogie pelo menos 3 pessoas diferentes, por mais simples que sejam as atitudes delas. Além da alegria que você lhes proporcionará, também estará se tornando uma pessoa mais agradável, mais querida e mais feliz. Capítulo 4. Alimento é energia. Garanta a sua o dia todo. Já sabemos que uma alimentação saudável pode ajudar no tratamento de doenças comuns e até fatais. Disposição, bem-estar e satisfação com o próprio corpo também são resultados positivos que podem ser alcançados através de uma nova maneira de alimentar-se. Hora de comer é sagrada. Respeite o momento das refeições. Preste atenção no que está fazendo. Não fique diante da televisão e nem marque reuniões de negócios para a hora do almoço ou do jantar, especialmente com pessoas cujos assuntos o deixam tenso e preocupado, exigindo concentração e suscitando sentimentos de competição. Evite falar de problemas. Lembre-se, o que você está ingerindo será parte de você, tanto física como mental, emocional e espiritualmente. Embora comer seja uma atitude diária, quase automática, a alimentação representa o que a pessoa põe dentro de si, reflete a saúde, o bem-estar e a sua natureza humana. Definitivamente, não dá para pensar num dia harmonioso e tranquilo sem passar por um trato bem feito, com sabor e qualidade, com carinho e energias positivas. Prefira os alimentos que lhe fazem bem. Algumas pessoas sabem que determinados alimentos lhe fazem mal, no entanto, não conseguem resistir e terminam ingerindo eles mesmo assim. Se esse for o seu caso, tente descobrir qual é a sensação que este alimento lhe traz e substitua-o por outro ou até por algo que não seja comida. Perceba que ainda assim você vai obter a mesma sensação de saciedade. Não existe a dieta perfeita. Cada um deve estabelecer a sua, preferindo sempre os alimentos naturais, como os grãos, os cereais, as frutas e os legumes. O bom senso é a chave do sucesso. Você pode mudar seus hábitos alimentares aos poucos, lembrando que o importante é o que se come e como se come. Além disso, consultar um nutricionista é bastante recomendável. Lembre-se, seus dentes estão na boca e não no estômago.
Mastigar bem também é um quesito fundamental. A quantidade de vezes que você mastiga é uma das formas que o cérebro usa para detectar a sua sensação de saciedade. Além disso, é muito importante lembrar que o estômago não tem dentes, portanto, que a trituração do alimento aconteça no local propício, ou seja, na boca. Dessa maneira, você não corre o risco de sentir o estômago pesado, dolorido e agredido. Problemas como azia e gastrite podem ser amenizados com a adequada mastigação dos alimentos. Capítulo 5. Tenha o hábito de abraçar. Quem dá muitos abraços tem o sistema imunológico mais resistente. Existem muitos tipos de abraços, mas nesse caso, estamos defendendo o abraço que tem a intenção de transmitir ao outro o melhor que cada um traz dentro de si. Esse contato, além de ser uma oportunidade de concretizar o afeto, de expressar o que sentimos, é também uma oportunidade incrível de praticarmos o amor incondicional. O mundo está carente de expressões de amor. Parece que chegamos a um ponto em que se tornou muito mais normal e socialmente aceito uma atitude agressiva, que costumam traduzir como não levo desaforos para casa, ou exige os meus direitos, ou ainda ninguém me faz de idiota, do que uma demonstração de paciência e compreensão. Abraçar é tocar a alma do outro. Tocar é tornar o outro presente, é dizer com as mãos que essa pessoa abraçada é bem-vinda, querida e aceita. Já quase não tocamos as pessoas, como se isso fosse uma invasão, uma falta de respeito ou qualquer coisa que possa significar mais uma ofensa do que um gesto de carinho. Existem pessoas que passam tanto tempo sem abraçar ninguém ou sem receber um abraço que, quando isso acontece, se sentem tensas, desajeitadas, constrangidas e sem saber o que fazer, como retribuir ou o que dizer. Dar ou receber um abraço sincero, um abraço que tenha a intenção, única e primeira, de compartilhar o amor universal, sem segundas intenções, é mais fácil do que parece. Tente! Escolha uma pessoa que você gosta para começar. Todos nós temos medo de precisar do outro, do contato com o outro, porque isso nos torna vulneráveis. Porém, não há nada de errado e nem de perigoso no amor que se dá num abraço. É rápido, não custa nada e faz um bem muito maior do que possamos acreditar ou saber. O verdadeiro abraço. Aproxime-se, abrace e respire profundamente. Feche os olhos e sinta a outra pessoa. Não tenha pressa. Transmita o melhor. Mantenha-se relaxado. Deixe fluir o amor. Passe os seus braços ao redor do pescoço ou da cintura dela e simplesmente se dê para ela. Imagine que de dentro do seu coração está saindo uma luz rosa e brilhante, cheia de vida, amor e alegria, que atinge diretamente o coração dessa pessoa que você está abraçando. Não diga nada, não balance o corpo, não bata com as mãos nas costas dela, não tenha medo de encostar onde não deve. Não pense, apenas sinta essa luz que sai de dentro de você e vai para essa pessoa. Sinta-se como se fosse o seu último abraço, pois, de certa forma, cada dia deve ser vivido com tamanha intensidade que, se realmente for o último, você terá sido feliz. Capítulo 6. Dê e receba afeto. Acolha com o seu sorriso. O sorriso é uma das mais poderosas chaves para entrar no mundo do outro. Experimente e comprove. Sorria para as pessoas. Estamos todos cansados de carrancas, de caras feias, mal-humoradas e descontentes. Estamos fartos de desânimo, de desesperança e reclamações. Precisamos de sorrisos, muitos e mais sorrisos, sinceros e envolventes. O mundo se abre para quem sorri. É muito mais fácil gostar daqueles que sorriem e vivem de bem com a vida. Lembro-me de já ter ouvido algumas pessoas dizendo que moças comportadas sorriem baixinho e discretamente. Se isso é verdade, jamais quero ser uma moça comportada.
sugiro que você dê gargalhadas e movimente todos os músculos de sua face. Perca o fôlego e tenha dor de barriga de tanto rir. Sinta-se feliz e expresse essa felicidade em bom tom. E tenha a certeza de que você atrairá muito mais as pessoas sorrindo do que se queixando ou vivendo de mau humor ou sendo comportada. O seu dia poderá ser muito melhor se você achar graça dele. Ria daquilo que num primeiro momento lhe parecer sem solução. Depois, com calma e um pouco mais de flexibilidade, esteja certo de que há uma solução para tudo nessa vida. Não estou sugerindo que, a partir de agora, você passe a ignorar sentimentos como a tristeza, a raiva e o sofrimento. Muito pelo contrário, creio que somos sábios o bastante para utilizarmos tais sentimentos como mestres, ou como caminhos que nos levam ao crescimento, ao amadurecimento e à harmonia. Ignorá-los seria desperdiçar uma oportunidade preciosa de aprender e evoluir. A minha sugestão é que você lance mão da sua capacidade de envolver as pessoas com o seu sorriso e veja o que pode acontecer. Parece mágica, pois quando sorri, você desarma as pessoas e elas tornam-se mais receptivas, mais favoráveis e mais dispostas a ajudar-lhe no que for preciso. Tente, não custa nada. O sorriso é um remédio para o corpo e para a alma, e é, acima de tudo, contagiante, pois quem o recebe também fica envolvido por essa poderosa virtude humana. Capítulo 7. Corra mais riscos. É realmente muito comum deixarmos de fazer coisas importantes durante as nossas vidas porque temos medo de errar, medo de sofrer. A vida é uma aventura imperdível que inclui os pesares, mas também nos reserva incontáveis delícias e surpresas. Hoje, não tenho a intenção de sugerir atitudes, afinal, cada um sabe melhor que ninguém dos segredos de seu próprio coração. Gostaria sim que você refletisse sobre o texto transcrito no final desse capítulo. Selecionei-o como se escolhesse um presente para alguém muito especial, lembrando-me sobre as tantas vezes que temos medo de arriscar e, por isso, perdemos oportunidades únicas, preciosas. Este texto é, antes de mais nada, um desejo por sua felicidade, um desejo pela nossa felicidade, uma demonstração de que todos nós estamos no mesmo barco. Alguns dias somos nós a dar força aos que necessitam, outros dias são os outros a nos dar ânimo e coragem para continuarmos apesar das dificuldades. Aproveito a oportunidade para dizer que aconteça o que acontecer, o importante é o que você vive de bom agora, o que pode levar na lembrança como a certeza de que um dia, independente do depois, você teve a coragem e o privilégio de arriscar. Porque ainda que existam tristezas, decepções e sofrimento, a capacidade de tentar sempre nos deixa muitas chances de acertar e sermos felizes. Texto de Léo Buscaglia, retirado do livro Vivendo, Amando e Aprendendo. Rir é arriscar-se a parecer tolo. Chorar é arriscar-se a parecer sentimental. Estender as mãos aos outros é arriscar-se a se envolver. Mostrar seus sentimentos é expor sua humanidade. Expor suas ideias e sonhos diante do povo é arriscar a sua perda. Amar é arriscar-se a não ser amado. Tentar é arriscar-se ao fracasso. Mas os riscos têm que ser corridos, pois o maior perigo na vida é não arriscar nada. A pessoa que não arrisca nada, não faz nada, não tem nada e não é nada. Pode evitar o sofrimento e o pesar, mas não pode aprender, sentir, mudar, crescer, viver ou amar. Acorrentado pelas suas certezas e vícios, é um escravo. Sacrificou o seu maior predicado, que é a sua liberdade individual. Só a pessoa que arrisca é livre. Capítulo 8. Tenha consciência do seu corpo. Sabia que a possibilidade de você se sentir feliz ou não durante o seu dia também depende da forma como você trata o seu corpo?
De que forma você enfeita o seu casulo, ou seja, a casa na qual habita a sua alma? Será que anda cuidando mais do urgente em detrimento daquilo que é realmente importante? O tempo vai passando, nosso casulo ganha cores que não são propriamente as nossas, enfeites que não têm semelhança conosco, e continuamos procurando o urgente para nos sentirmos passageiramente aceitos, pertencentes, sem dar importância a quem realmente somos, quando então sentirmos algo doer. Em situações como estas, chegamos a uma conclusão: precisamos nos movimentar, olhar para os nossos gestos. Mas antes de pensarmos no que fazer, talvez fosse mais sábio voltarmos nossos olhos para dentro de nós mesmos e, quem sabe, pela primeira vez, pensarmos em como realmente somos. Quais movimentos poderíamos fazer se não estivéssemos parcialmente anulados pelas tensões do dia a dia? Esteja atento aos seus movimentos. A autoaceitação é o primeiro passo para a redescoberta do prazer do movimento. Quando conseguirmos perceber que cada movimento deve ser suave e harmonioso, começaremos a sentir o alívio das tensões. Poderemos então entrar para um mundo maravilhoso e de infinitas possibilidades que é o nosso corpo. Sabe aquele caminho que você faz todo dia, há anos, sempre pensando nos problemas, no ontem, no amanhã? Procure fazê-lo prestando atenção no momento, no presente, em você. Algo certamente vai mudar, se não no caminho, pelo menos no jeito de você olhar Tanto a si mesmo quanto ao que existe ao seu redor. Costumamos ligar facilmente o piloto automático e saímos fazendo tudo como robôs. É aí que baixamos a produção, ficamos menos criativos e nos machucamos. Se você está atento, consegue proteger-se mais e gasta menos energia, respira melhor e é mais eficaz, porque está mais concentrado. O corpo ressente-se das repetições e da ausência de movimentos. O antídoto é a atenção. Para manter-se alerta, você precisa de algumas pequenas mudanças, tais como os exemplos a seguir. Ao acordar. Não pule da cama com pressa. Curta por alguns momentos o novo dia. Reserve sempre 5 minutos para espreguiçar gostosamente. Respire. A gente esquece de respirar. Então, respirando gostoso, comece articulando os dedos dos pés e os tornozelos em todas as direções, principalmente em movimentos circulares, e vá subindo por todas as articulações, inclusive as vértebras da sua coluna. Você vai, ao longo dos dias, encontrando movimentos esquecidos. Observe que a pele em volta das articulações também se faz sentir. Em algumas regiões, ela parece que tolhe mais o movimento. Aí você se move como se quisesse alargar uma roupa que está apertando-lhe, até ela ficar tão confortável quanto aquele pijaminha macio que você gosta de vestir para dormir. Tudo sem força. Você já viu gato espreguiçando-se? Imite-o. O corpo gosta de carinho e quando o recebe, vai amolecendo, aconchegando-se. Começando assim o seu dia, você evitará aquele torticolo, ativará a circulação e preparará o corpo para os movimentos diários. Repita o processo ao deitar-se, a fim de preparar-se para um sono gostoso. Tantas vezes vemos, mas na realidade não enxergamos. Tocamos, mas não sentimos. Ao nos tornarmos mais conscientes do nosso corpo no momento de acordar e ao dormir, podemos experimentar novas possibilidades, ainda que não façam parte do nosso lugar comum ou daquilo que nos acostumamos a enxergar como um único caminho. Ainda que essas atitudes nos pareçam simples demais, lembre-se de que esta é a palavra: possibilidades. Num acúmulo de tensões, possibilidades. Capítulo 9. Seja transparente. Seja você. Às vezes, fico perguntando-me por que é tão difícil ser transparente. Costumamos acreditar que ser a gente mesmo é simplesmente ser sincero, não enganar os outros, mas é muito mais do que isso. É ter coragem de expor-se, de ser frágil, de chorar, de falar do que a gente sente.
Ser transparente é desnudar a alma, é deixar cair as máscaras, baixar as armas, destruir os imensos e grossos muros que nos empenhamos tanto para levantar. Ser transparente é permitir que toda a nossa doçura aflore, desabroche, transborde. Infelizmente, quase sempre, a maioria de nós decide não correr esse risco. Preferimos a dureza da razão à leveza que exporia toda a fragilidade humana. Preferimos um nó na garganta às lágrimas que brotam do mais profundo de nosso ser. Preferimos nos perder numa busca insana por respostas imediatas a simplesmente nos entregar e admitir que não sabemos, que temos medo. Por mais doloroso que seja ter de construir uma máscara que nos distancia cada vez mais de quem realmente somos, preferimos assim, manter uma imagem que nos dê a sensação de proteção. Assim, vamos nos afogando mais e mais em falsas palavras, em falsas atitudes, em falsos sentimentos, dia após dia. Não porque sejamos pessoas mentirosas, mas apenas porque nos perdemos de nós mesmos e já não sabemos onde está a nossa brandura, o nosso amor mais intenso e não contaminado. Com o passar dos anos, um vazio frio e escuro nos faz perceber que já não sabemos dar nem pedir o que de mais precioso temos a compartilhar: doçura, compaixão, a compreensão de que todos nós sofremos, nos sentimos sós, imensamente tristes e choramos baixinho antes de dormir, num silêncio que nos remete a uma saudade desesperada de nós mesmos, daquilo que pulsa e grita dentro de nós, mas que não temos coragem de mostrar àqueles que mais amamos. Infelizmente, aprendemos que é melhor revidar, descontar, agredir, acusar, criticar e julgar do que simplesmente dizer: "Você está me machucando. Você pode parar, por favor?" Acreditamos que expor nossos sentimentos é ser fraco, bobo, menos do que o outro, quando na verdade, se agíssemos com o coração, poderíamos evitar tanta dor, tanta dor. Deixe aflorar toda a sua doçura. Sugiro que hoje, só por hoje, você deixe explodir toda a sua doçura, que consiga não prender o choro, não conter a gargalhada, não esconder tanto o seu medo, não tentar controlar tanto, responder tanto, competir tanto, que consiga docemente viver, sentir, amar, que o seu dia seja todo coração, muito mais sentimento, inundado de um amor transparente, apesar de todo o risco que possa significar a sua decisão absoluta e irrestrita de ser você mesmo. Capítulo 10. Antes de dormir, descubra qual é a moral do seu dia. Certamente você se lembra de alguma história que já lhe contaram, bonita, interessante, que sugeria um aprendizado. Sejam os tradicionais contos de fadas ou parábolas de importantes personagens da história da humanidade, enfim, toda boa história tem uma conclusão moral. Saiba que o seu dia é uma história, uma das muitas que fazem e farão parte da história maior, exclusiva e fascinante do grande livro que é a sua vida, assim como a de cada um de nós. As pessoas que passam pelas nossas vidas a cada dia nos inspiram, umas mais, outras menos, algumas de maneira mais tranquila ou envolvente, outras de maneira mais ríspida ou desagradável. Ou seja, não podemos nos esquecer de que toda história tem os seus mocinhos e os seus bandidos, inclusive a sua. Quando você é o autor da história, sabe que pode mudar o rumo dela quando quiser, sempre respeitando a atuação dos demais personagens, é claro. Comece perguntando a você mesmo se ultimamente tem sido o mocinho ou o bandido, que espaço ou importância tem dado para cada personagem e quanta beleza, quanta fantasia, quanto amor ou aventura tem colocado na sua história. Pode parecer uma bobagem, mas esteja certo de que essa postura pode mudar a sua forma de enxergar o seu dia e a sua atuação nele. Escolha o seu enfoque preferido: ação, aventura, humor, romance, enfim, dê o seu toque pessoal e esforce-se para atuar, não no sentido de fingir, mas no de agir da melhor maneira possível, a fim de que a sua história seja interessante, envolvente e possa, acima de tudo, ensinar algo de positivo para aqueles que participam dela.
Depois de um dia inteiro de atuação, faça uma análise. Tome para si o papel de crítico, mas não aquele crítico que está empenhado em simplesmente expor o que aconteceu de negativo. Seja um crítico amigo. Seja ético e justo. Exalte as qualidades e os defeitos. Analise os piores e os melhores momentos. Reflita sobre o seu comportamento e lembre-se, ainda que você tenha tomado alguma atitude da qual se arrependeu ou que termine concluindo que poderia ter agido de uma maneira melhor, há sempre um lado positivo em tudo que acontece. Use essa atitude que você considerou inadequada para aprender algo de bom. Olhar para nossa própria história, ou seja, para o dia que acabamos de viver, é uma ótima maneira de nos tornarmos mais conscientes e mais preparados para o dia seguinte. Quando estamos mais atentos e mais interessados no que acontece conosco, no que sentimos e pensamos, e ainda em como agimos com as pessoas e com a gente mesmo diante das circunstâncias, fica mais fácil termos dias mais felizes. Você é o diretor da sua história. Esteja certo de que você é, em quaisquer circunstâncias, o autor da sua história, o diretor do seu filme, o rei do seu palácio. Somente dessa forma, você pode se responsabilizar pelos acontecimentos e ter autonomia para transformar o que não lhe agrada. No final desse dia, eis o seu grande desafio: descobrir qual é a moral dessa história, qual é a moral desse dia. Apegue-se aos fatos relevantes, mas lembre-se dos detalhes, pois muitas vezes eles nos dizem muito mais do que as maiores atitudes. Aprenda a sua lição, sabendo que hoje você foi uma pessoa ainda melhor do que ontem e o seu dia muito mais feliz. Infelizmente, aprendemos a focar nossa atenção no amanhã, na fantasia do que poderá ser, ou, pior ainda, do que poderia ser, mas não foi. Então, a vida termina resumindo-se numa dança entre a esperança e o arrependimento. Perdemos o melhor da festa, da vida e do amor quando deixamos escapar o agora. E nesse exato momento também perdemos esse dia, porque experimentar o hoje exige presença, total e irrestrita, absoluta presença, sem mente, sem pensamentos nos arrastando para o ontem ou para o amanhã, nem para qualquer outra noção de tempo. Rosana Braga.